Olá, mais uma vez nos encontramos para mais uma reunião pública, onde teremos na noite de hoje mais uma conversa. Conversaremos um pouquinho sobre mais um tema de muita importância para todos nós. Iremos iniciar nossas atividades da noite, como de costume, pela mensagem inicial. E hoje nós trazemos uma mensagem do livro Fonte de Luz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E a mensagem escolhida nos diz o seguinte: confia em Deus e conduz-te com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que, no momento da morte, estejas preparado para sobreviver em plenitude. Se algum ser querido antecedeu-te na viagem de retorno, acalma-te e espera. Ele vive e te aguarda. Então essa é a nossa mensagem. Então vamos seguir agora com a nossa prece inicial. E aqueles que assim se sentirem confortável, nós costumamos pedir que fechem os olhos, Fechem os olhos para uma melhor concentração. Então vamos nesse momento iniciar a nossa atividade da noite de hoje, atividade de reunião pública, onde conversaremos um pouco, e nesse momento pedimos o auxílio da espiritualidade amiga e benfeitora para que nos conduza em mais esse momento. Gratidão por mais essa oportunidade, gratidão às equipes espirituais da Casa Espírita Passos de Luz, que todas as casas que nesse momento estiverem em contato ou em outra oportunidade com a conversa da noite de hoje, possam sentir-se acolhidos, abraçados, envolvidos em muito amor e muita luz. Que todos permaneçam conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos dar início a essa nossa conversa, e o tema da noite de hoje escolhido nós iremos conversar aqui um pouquinho sobre reforma íntima. É lógico que não é uma forma esgotada de estudo sobre o tema, pois existem muitas outras posições muito boas, e confiáveis, e que devemos também estudar. Trouxemos aquela que achamos interessante e que também compartilhamos, de alguns entendimentos que serão colocados. E aí o nosso tema colocamos assim: como transformar-se. E aí é dentro desse tema que nós iremos conversar sobre um pouquinho de reforma íntima, o que significa, onde é que a gente encontra, por que existe nessa palavra, essa orientação da reforma íntima. Para falarmos, para iniciarmos um pouquinho, trazemos um pouquinho aqui do que diz o Evangelho, lá no capítulo 17, no item 3, sobre o homem de bem. Quando o Evangelho ele fala sobre o homem de bem, porque quando ele trata sobre o homem de bem, quando ele nos traz, quando ele nos apresenta esse homem de bem, nós entendemos que aquele homem de bem retratado segundo as orientações do Evangelho é um homem que já praticou, a sua reforma íntima, conseguiu se autoconhecer e pôr em prática, as orientações daquele que consegue fazer a sua reforma íntima. Então o Evangelho nos diz que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça,
de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Então, esse é o homem de bem trazido, fotografado na mensagem que o Evangelho nos traz. Então, esse homem de bem, esse homem que ele considera homem de bem, ele tem essas características e ele se faz essas perguntas, Se ele está cumprindo a lei, seja a lei de justiça, seja a lei de amor, seja a lei de caridade. Se ele cumpre isso em toda a sua pureza, ele fica a se interrogar, se ele descumpriu essas orientações, se ele descumpriu alguns dos atos que são próprios seus ou de outrem, se ele violou alguma oportunidade que ele teve de praticar o bem e não praticou. Então, esse é o homem de bem que o Evangelho traz para que sirva de exemplo para nós que somos estudiosos do tema, somos estudiosos da doutrina, queremos aprender sobre como se reformar intimamente, E aí, lá no Evangelho também, ele traz uma passagem que também está dentro do tema sobre o homem de bem e sobre reforma íntima, e como melhorar a si mesmo. Ele fala sobre os bons espíritas, Os bons espíritas, Então, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, resumindo tudo, o que ele diz que tem acima, o que antecede a essa passagem aqui resumida, que esse homem de bem, esse verdadeiro espírita é reconhecido, e aqui a gente traz não só para o homem espírita, mas para o homem, de forma geral, se reconhece, eu prefiro falar assim, o verdadeiro homem de bem, pela sua luta, para essa transformação moral, os esforços, que são empregados para que nós possamos domar as nossas más inclinações. Essas más inclinações que todos nós temos, Todos nós trazemos. E a reforma íntima, quando nós falamos de reforma íntima, ela traz essas observações para que nós passemos a fazer essas observações, Sobre esse domar dessas más inclinações, sobre a oportunidade que nós temos de tentar fazer com que nós não continuemos sendo levados por essas más imperfeições, por essas más inclinações, por algumas das chagas que nós carregamos, que são enraizadas em todos nós, como por exemplo o orgulho, o egoísmo. Então, quando se pensa em reforma íntima, o que nós temos que primeiro lembrar? De autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos. Porque eu só vou conseguir reformar aquilo que eu sei que está errado. Eu só vou conseguir melhorar aquilo em mim, e me reformar e me conduzir conforme o homem de bem trazido pelo Evangelho, se eu tiver consciência
se eu tiver conhecimento dessas minhas más inclinações, das minhas más tendências, aí sim eu irei trabalhar para que eu me torne um homem de bem, né? Então, reforma íntima só se consegue através de autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, né? Quando eu me conheço, quando eu me sinto, quando eu sei quais são minhas tendências e minhas inclinações, aí sim é que eu irei buscar essa renovação, essa reforma. Caso eu queira, né, fazer essa reforma, né, nós temos que querer nos reformar. E para que eu queira reformar, para que eu queira corrigir, eu tenho que conhecer aquilo que está errado em mim. Então, não se fala muito em reforma íntima, se fala muito em melhoramento moral, melhoramento espiritual. Mas antes de falarmos, e aqui é uma opinião, antes de falarmos de melhoramento, de reforma íntima, de conhecer a mim mesmo, desse conhecimento de si, das suas más tendências, eu preciso me orientar primeiro a me conhecer, a mim mesmo. Aí sim, identificando as minhas más tendências, é que eu irei procurar tentar fazer essa reforma íntima, né? A reforma interna, e buscar o melhoramento, o meu melhoramento. Então, como fazer, né, essa transformação? Como fazer essa reforma íntima, né? A reforma íntima constitui-se de atos isolados no dia a dia do encarnado, levando-o a melhorar-se nas suas mais variadas atitudes, para depois, ampliando o contexto, alterar sua conduta, tornando-a cada vez mais próxima do comportamento ideal de um ser cristão. Isso aqui está lá no livro Fundamentos da Reforma Íntima. Então, acabei de falar, né? Primeiro eu tenho que ver no meu dia a dia todas as minhas condutas, todas as minhas várias condutas, e tentar identificar no meu comportamento, nas minhas atitudes diárias, o que está errado, né? E aí, a partir de então, é que eu buscarei fazer as reformas necessárias. Então, como iniciar, né, esse trabalho de iluminação da nossa própria alma? É fácil? Vai ser fácil me reformar intimamente? É só eu acordar amanhã e dizer: a partir de hoje eu estarei reformado intimamente. A partir de hoje eu estarei... eu posso dizer que eu pratico a reforma íntima, ou então a partir de hoje eu serei um novo ser e estarei reformado intimamente. Será, gente? Será, meus irmãos, que seria tão fácil assim? Será que é tão fácil assim? De forma alguma, né? Nós precisamos de um esforço constante, diário, né? Permanente, para que nós possamos apenas começar esse trabalho de reforma íntima, né? Porque quando nós começamos esse trabalho, é um trabalho também de autoiluminação. E aí, Emmanuel nos diz, lá no livro Consolador, que esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então é de cada um, é um trabalho silencioso, constante e diário, para que eu tenho que querer acabar com essas más paixões. Eu tenho que entender que eu preciso me reformar intimamente. E aí eu só faço isso, como eu disse anteriormente, conhecendo a mim mesmo, né? E me conhecendo é que eu, embrotando nessa essa vontade de me reformar intimamente, é que eu começo esse trabalho. Eu posso dar como iniciado esse trabalho
de iluminação da minha própria alma. E aí Emmanuel, ele continua dizendo o seguinte: o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, na sagrada iluminação da vida, né? E aqui confirma o que eu falei anteriormente, né? Não existe reforma íntima da criatura sem a vontade da pessoa em reformar-se, né? Sem essa ação da própria pessoa. Eu não posso reformar o outro pelo outro, né? Não existe isso, né? Eu de repente chegar a dizer, eu vou reformar fulano, a vontade de reformar fulano, A ou B, parte de mim. Ele vai se reformar, ele vai praticar reforma íntima, ele vai passar a se transformar em um homem novo, tirar essa vestimenta desse homem velho, se transformando em um homem novo, porque eu quero que o A se torne uma pessoa reformada, porque não existe isso. A ação, ela tem que ser própria, a vontade, ela tem que ser própria. Se eu tenho vontade de me reformar, de me melhorar, isso é uma coisa minha, é interno meu, a vontade é minha e não de outro. O outro não vai influenciar nessa vontade. Eu posso até ter o outro como exemplo, né? Por isso que nós dizemos sempre que o exemplo ele arrasta, né? Porque eu posso ter alguém que busque se espelhar no exemplo que eu deixo nos meus passos, né? Então, se eu sou uma pessoa que pratica a reforma íntima e o A está tentando se melhorar, está tentando se reformar intimamente, ele pode buscar como exemplo eu que já estou fazendo essa reforma íntima, né? Isso aqui é um exemplo, gente. Eu não sou exemplo de quem pratica a reforma íntima, né? Eu até estou começando a tentar, né? Mas primeiro eu estou conhecendo a mim mesma, né? Então, quando eu tiver o conhecimento total dessas minhas más inclinações, aí sim eu estarei apta a iniciar a minha reforma íntima. Tá certo? Então é isso que Emmanuel está nos dizendo aqui, né? Sobre ser indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior, né? O meu santuário interior, ele só vai ser modelado, ele só vai ser reformado. Os meus sentimentos, as minhas inclinações, as minhas paixões, as minhas vontades, por ação própria, minha e não do outro, tá certo? Então essa posição aqui maravilhosa, né, que Emmanuel traz pra gente, confirmando, né, a opinião que nós dissemos lá no início. Então, quando nós falamos, né, nessa reforma íntima, né, essa busca do autoconhecimento, como é que se dá esse processo, né? Como é que nós podemos começar esse processo tão difícil, né, de reforma íntima? Então, aqui a orientação que nós temos também lá do livro, né, Fundamentos da Reforma Íntima, eles nos orientam lá que é começar pelo mais fácil. Como assim? O que é mais fácil nesse processo, né? Existe algo fácil nesse processo de reforma íntima? Será? Jesus, é difícil dizer, né? Porque reformar-se, primeiro, né? Conhecer a si mesmo é muito difícil, né? Você acordar, né? Despertar para passar a olhar para si e ver suas atitudes e ver aquilo que você está fazendo de errado, de bom também, de ruim, de correto. Você analisar a si mesmo é muito difícil, né? Não vamos dizer aqui que é fácil, porque não é muito difícil
né? É um despertamento muito complicado. Por quê? Porque nós aprendemos a olhar o outro, a olhar o vizinho, a nos incomodar com o outro, a ver o mau comportamento do outro, mas o nosso, nós não costumamos fazer isso. Nós temos que ser bem realistas, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar nos descobrir, né? Nos olhar, lembrar que nós existimos. Ei, eu estou aqui, eu existo, né? Eu preciso me conhecer, né? Eu também tenho sentimentos, eu também pratico coisas erradas e eu preciso, né, me reformar. Então aqui no livro Fundamentos da Reforma Íntima, ele diz: comece pelo mais fácil. Descobrir o seu lado imperfeito, mais fácil e simples de ser contornado. Então, lá voltando para a orientação inicial que nós trouxemos, né? O que nós temos que fazer? O que é mais fácil, né? É mais fácil descobrir o que eu tenho de imperfeito. Em eu descobrindo aquilo que eu tenho de imperfeito, é mais fácil de tentar contornar. Ora, por quê? É muito mais fácil eu tentar consertar eu mesmo, a minha ação, o meu comportamento, as minhas más inclinações do que a do outro, né? Aí o que acontece? Nós costumamos olhar mais para as coisas do outro, né? Como eu falei agora há pouco. Então o livro nos diz o seguinte: descobrir o seu lado imperfeito, mais fácil e simples de ser contornado. Essa perspectiva varia de pessoa para pessoa, não havendo soluções idênticas para todos, né? Isso é lógico, né? A solução que tem para contornar as minhas más inclinações, as minhas más tendências, é diferente da solução que vai ter o A, o B ou o C, né? É diferente, como eu disse, eu posso até servir de exemplo, ou o A, o B ou o C pode até servir de exemplo para mim, mas às vezes e quase sempre a solução não é a mesma, né? Então, limitados e pequenos gestos valem muito, desde que positivos. Logo, o caminho é começar por baixo. Olha aí, né? Olha aqui a orientação, nós temos que começar por baixo, né? E o que nós fazemos? Nós queremos começar de cima, lá de cima, né? Aqui a orientação é que nós temos que começar por baixo. Não alimentar a presunção de se tornar a imagem e semelhança do Cristo, de um momento para outro. É postura irrecomendável, é postura recomendável ainda que essa seja a meta a ser alcançada um dia. Bom, veja bem, o que ele diz aqui? Nós não devemos começar por cima, né? Nós devemos começar por baixo, pela base. E não devemos ter a presunção de que isso vai acontecer da noite para o dia, né? Como eu já falei. E nem achar que de repente, da noite para o dia, amanhã nós vamos acordar à semelhança do Cristo, né? Ele até diz que nós tenhamos em mente um dia alcançar essa perfeição, né? Ter o Cristo como nosso exemplo, né? De um dia alcançar. Mas não ter a presunção de que um dia para outro nós vamos nos tornar como Cristo. Ele é nosso exemplo, né? É a nossa meta, né? É para ser a nossa meta, né? Nós queremos isso. Mas não vamos achar que para fazer a reforma íntima nós vamos chegar de um dia para o outro a ser o Cristo. Então, nós devemos fazer o que? Também segue aqui no livro, né? Os Fundamentos da Reforma Íntima. Aprender a ouvir. Eu acredito que seja a primeira orientação a ser observada, né? A criatura, ela deve aprender a ouvir os conselhos alheios, ainda que lhe pareçam distantes da realidade ou inverossímeis, né? Nem sempre o que é à primeira vista não tem visos de verdadeiro. É realmente falso. A ilusão nesse campo é muito intensa,
pois há grande dificuldade do ser humano se reconhecer e assimilar seus erros, né? Até já falamos lá no início que é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque nós costumamos, é uma prática nossa, observarmos o erro do outro, né? As faltas do outro, né? Mas quando é para nós observarmos as nossas faltas, os nossos erros, é muito difícil, né? Então é uma ilusão achar que rápido, de um dia para o outro, não, piscou aqui, eu já estou fazendo reforma íntima, porque eu já reconheci meus erros e estou reformado intimamente, interiormente. Não, mera ilusão, isso aí não existe, tá bom? Então, vejam bem, a primeira coisa, nós temos que saber ouvir o outro, né? Os conselhos do outro, as orientações do outro. Nós vamos aplicar os conselhos e as orientações do outro? Não sei, quem sabe, se for bom, né, para o nosso aperfeiçoamento, se for bom para o nosso aprimoramento, se for bom para o nosso processo de reforma íntima, lógico que nós iremos aproveitar, né? Outra orientação também é seja flexível, né? Nós temos que ser pessoas flexíveis, né? Ser flexível sem lhe faltar personalidade. Pequenas concessões nos desejos ou caprichos, por menores que sejam, dão mostra do vigor com que cada um inicia a luta da sua reforma íntima. Complementa o que nós acabamos de falar, né? Saber ouvir, ser flexível. Às vezes o conselho do outro realmente vem para nos ajudar a nossa reforma íntima, ajudar o nosso aperfeiçoamento. E nós só iremos ouvir o outro se nós formos flexíveis, né? Porque tem gente que é tão duro, que é tão importante, que é tão Deus de si mesmo, que ele não ouve o outro, né? Ele acha que ele é o melhor, que só aquilo que ele fala é o que é correto, né? Ele não se deixa, né? Não fica sequer para ouvir ninguém. Ele expele o veneno dele, do jeito que ele bem entende, fala, grita, esperneia e vai embora. Ele não espera para ouvir o que o outro vai falar. Ele é um ser inflexível, né? Então, ele não sabe ouvir e ele é inflexível. E para que nós possamos estar tentando melhorar nossa reforma íntima, tentando fazer a nossa reforma íntima, além de auto nos conhecer, para que esse processo inicie, nós temos que fazer isso, saber ouvir e ser flexível com aquilo que nós estamos ouvindo. Gente, a reforma íntima é outro item aqui muito importante, né, para que a gente possa estar fazendo aí nossa reforma íntima. Então, primeiro, nós temos que conhecer, nos conhecer, autoconhecer, saber o que está errado em nós, para que nós possamos iniciar essa reforma. Depois que nós identificamos o que está errado, o que precisa de reforma em nós, nós vamos ouvir aquilo que o outro diz sobre nós, sobre nossas más tendências, sobre nossas más inclinações. Depois que nós ouvimos, nós passaremos a ser flexíveis, né? Aceitar algumas das posições daquilo que falam sobre nós, sobre nossos erros, sobre aquilo que está errado em nós. Então, ouvimos, fomos flexíveis, e aí nós temos que ter também, deixar de ser, nós não vamos deixar de ser, nós temos que ser menos rancoroso, né? Menos rancoroso. Aí lá diz, sendo-lhe mais agradável amar o amigo e odiar o inimigo. A trilha indicada nesse campo é ser cada vez mais benevolente com o amigo, fortalecendo os laços de amor, mas dando início a uma visão mais otimista e menos rancoroso que possui do desafeto.
todo ser humano tem virtudes e defeitos. Por que não procurar primeiro alguma qualidade naquele a quem odeia ou de quem guarda rancor, né? Olha que interessante aqui, muito bom essa posição aqui, né? Nós costumamos procurar primeiro aqueles que nós gostamos, né? Os amigos, né? E geralmente os amigos, né? Ou que se diz amigos, né? Eles não costumam mostrar assim de imediato pra gente os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? E os nossos inimigos, aqueles que ainda têm inimigos, né? O inimigo, ele costuma realmente mostrar aquilo que nós somos. O inimigo, ele diz que nós somos errados, que nós somos rancorosos, que nós somos orgulhosos, que nós somos falsos, que tanta coisa que o inimigo diz, e que naquilo que ele diz, realmente tem um teor de verdade. Porque o inimigo, ele vê o nosso defeito, né? Então, quando eu começo a minha reforma íntima, né? Quando eu começo a montar esse processo de reforma íntima, e aqui a posição que é trazida para nós aqui, por Kai Bachut, é de ver a posição também do inimigo, né? Porque ele tem qualidades e traz qualidades mesmo sendo aquele que nós costumamos odiar, né? Que pode nos ajudar a nos tornar essa pessoa menos rancorosa, né? Então vamos aqui seguir a orientação de Kai Bachut, né? Vamos por ele. O inimigo, ele costuma realmente mostrar a nossa dificuldade. O inimigo, ele mostra aquilo que nós somos, né? Vamos confiar. E aí, isso vai nos ajudar a montar esse nosso processo, né, de reforma íntima. E aí ele continua também, né, lá no livro Fundamentos da Reforma Íntima, sobre compreender os nossos limites. Nós temos que compreender nossos limites, né? Nós temos que entender que nós temos limites, né? As pessoas, elas têm limites. Não há por que estranhar que uns consigam vencer certos obstáculos com a metade do tempo levado por outro, né? E enquanto que a situação pode inverter-se em algum setor diverso da vida. Compreender, pois, o limite de cada um facilita e muito o processo da reforma íntima. O que Kai Bachut está dizendo aqui pra gente? Que o A pode iniciar o processo de reforma íntima, o B também inicia esse processo. E eu também inicio o meu processo de reforma íntima, né? O B avança muito mais do que o A e do que eu, que iniciamos primeiro. O B começou por último, né? Fazer a reforma íntima dele. Isso quer dizer que cada um tem os limites, cada um tem seu entendimento, né? E aí, cada um, fazendo uso desse entendimento e desses limites, vai saber aplicar seu modo nesse processo de reforma íntima, né? O B, mesmo iniciando o seu processo de reforma íntima, bem depois do início do meu, ele pode estar entendendo o processo melhor do que eu, que iniciei bem antes do que ele, né? O B pode estar sabendo ouvir, pode estar sabendo ser flexível, o B está aprendendo a ser menos rancoroso, enquanto que eu, que iniciei bem antes, que venho estudando muito mais, ainda não aprendi a fazer, a usar, né, essas orientações. Logo, o meu limite é bem diferente do limite de B. Então, nós temos que aprender a entender os nossos limites, principalmente os limites de entendimento, de aceitação, né? Na verdade, para que eu inicie um processo desse, eu tenho que ter muita aceitação, né? Muita renúncia, muita benevolência, muita paciência. É um pacote muito complicado, né? Então, compreender, né, esses limites que nós temos, cada um que inicia tem que compreender. Nós temos que fazer algo também, aqui também é de Kai Bachut, lá no livro Fundamentos da Reforma Íntima,
aprender uma coisa talvez a mais difícil nesse processo de reforma íntima, que é abster-se de julgar, né? Julgamentos devem ficar restritos aos ambientes dos tribunais. O que é que nós fazemos? Nós julgamos o tempo todo, meus irmãos. Eu diria até que nós não julgamos, nós pré-julgamos, né? Nós antecipamos esse julgamento, né? Nós somos danados, né? Então, no cotidiano, a abstenção dos juízos que alguém faz do outro é um conselho precioso a ser seguido. Evita com isso a maledicência, afasta a bisbilhotice e passa ao largo da injustiça. Então nós temos que aprender a não julgar o outro, né? A não sair fazendo julgamentos das ações do outro, né? Por isso que eu disse lá no início, reforma íntima é difícil, meus irmãos, muito difícil, né? Nós estamos em um processo contínuo, onde nós fazemos tudo ao contrário do que é um processo de reforma íntima. Eu dizendo isso, eu estou dizendo que nós não vamos conseguir? Não, nós vamos conseguir, desde que nós tenhamos aquela ação própria lá no início que Emmanuel nos disse, lá do livro Consolador, tá bom? Então, sempre nós temos, quando nós iniciamos esse processo de reforma íntima, entendemos tudo já que nós falamos aqui no início, nós temos que abrir a porta da conciliação. Se não consegue dar o primeiro passo rumo à conciliação, o indivíduo não fecha a porta ao outro que, com dificuldade, quer dar início à recomposição dos laços afetivos entre ambos. Também é Cabechuto que traz essa posição para a gente, né? Nós temos que estar abertos, né? Quando nós nos propomos a iniciar o nosso processo de reforma íntima, nós temos que estar com essa porta aberta para nos reconciliar. Primeiro, nos reconciliar com nós mesmos, de todo o tempo, de todas as dificuldades, de todas as formas erradas que nós levamos anteriores ao início da nossa reforma íntima, tá certo? Então, deixar a porta aberta para a reconciliação, porque nós não iremos nos reformar intimamente se nós não nos reconciliarmos com o outro. Não adianta. Reconciliar não quer dizer que amar, que estar grudado no outro. Não. Reconciliar é entender, né? É estar aberto para ver a posição do outro, né? Então nós temos que estar com essa porta aberta. Nós temos que cultivar o diálogo, né? O diálogo, ele é essencial ao processo de reforma íntima, porque é através dele que o encarnado pode conhecer suas deficiências, ouvir bons conselhos e ter o campo aberto para a troca de ideias, né? Aqui é o resumo já de tudo que foi dito, né? É através de um diálogo que nós, quando nós às vezes não nos olhamos, não nos observamos, nós ouvimos do outro aquilo que o outro está vendo, mas que nós não estamos vendo, né? Então, quando nós estamos abertos, com essa porta aberta para esse diálogo, para a conciliação, para ouvir o outro, para ser menos rancoroso, saber ouvir, ser uma pessoa tolerante, nós iremos, vai ser de grande ajuda o diálogo no processo de reforma íntima. E disponha-se a aprender. Eu diria que ele vem antes de tudo. Nós temos que estar disponíveis a aprender principalmente sobre nós mesmos. Quando nós conhecemos a nós mesmos, aí sim, nós estamos abrindo a porta para iniciarmos esse processo, e que esse processo poderá ser vitorioso no final, né? Nós realmente poderemos estar abrindo a porta certa
para nosso processo de reforma íntima. Então, sentir-se o homem um aprendiz na senda da reforma íntima facilita e muito o seu trabalho. Nós temos que nos considerar sempre como um aprendiz, né? Disposição para conhecer o que não sabe e vivenciar novas experiências não são indispensáveis ao construtor de uma nova personalidade. Fechou tudo. Se nós finalizássemos aqui essa nossa palavra, essa nossa conversa da noite de hoje, estaria o resumo de tudo que foi dito nessa posição aqui de Kai Bachut, quando ele diz: o homem tem que sentir-se um aprendiz na senda da reforma íntima, e isso facilita e muito o seu trabalho. Disposição para conhecer o que não sabe e vivenciar novas experiências são indispensáveis na construção de uma nova personalidade, né? E pensar que é possível, né? Apesar de eu ter dito, né, o tempo todo que é difícil, e eu estaria mentindo se eu dissesse diferente. Se eu dissesse que é fácil fazer reforma íntima, não é fácil. Não é fácil conhecer a nós mesmos, porque nós não estamos ainda despertos para nós. Nós despertamos para o outro, né? Então é muito difícil. Mas nós temos que pensar que é possível. Pensar que essa renovação interior é impossível de alcançar é uma barreira, né? Eu não posso pensar que eu nunca vou me reformar, porque se eu pensar assim, eu não vou me reformar. Eu tenho que estar consciente de que é difícil, mas é possível, né? Então, se eu penso que é impossível, é uma barreira que o encarnado enfrenta, né? E a reforma íntima, a reforma do seu comportamento passa a ser muito difícil. Então, nada é irrealizável nesse campo, em qualquer dos planos da vida. Aliás, nenhum fardo é por Deus permitido a quem não possa carregar. Então, qual é a principal tarefa urgentemente para todos nós que queremos iniciar a nossa reforma íntima? E aqui é um conselho de Joana de Ângeles, né? Ela nos diz que somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor, ela é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente decidir a partir de quando e como ela se dará. Fechou o que nós falamos lá no início sobre a ação própria. Então, eu vou repetir. Tarefa urgente, segundo Joana de Ângeles, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor, ela é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente decidir a partir de quando e como ela se dará. Eu estou repetindo para dizer que o momento para se reformar, ele pode ser despertado a qualquer instante, a qualquer momento, em qualquer idade. Sempre é tempo para se reformar. Aqui nós vamos finalizar, né? E que bom que nós finalizamos com esse conselho de Joana de Ângeles, dizer que é sempre momento para se reformar, é sempre momento para se melhorar, é sempre momento para deixar de ser rancoroso, para deixar de ser turrão, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso. É sempre momento para despertar para esse melhoramento. E um conselho aqui, para que inicie tudo isso, desse bolo aqui que nós fizemos, com essa receita que trouxemos aqui,
através de Caiba Schutz e finalizando com Joana de Ângeles, que a gente comece a conhecer a nós mesmos. Que a gente deixe de olhar o outro, as dificuldades do outro, as falhas do outro, porque nós temos muitas falhas. Nós praticamos muitos erros, nós temos muitas dificuldades. Então que a gente possa observar as nossas dificuldades. A partir do momento que nós olhamos para nós começamos o nosso autoconhecimento, que é o primeiro passo para a reforma íntima. E reformados intimamente, né? Aqui terreno eu não conheço, né? Mas tenho como exemplo Jesus, né? Que praticou sua reforma íntima e que é o maior exemplo da humanidade. E como ele, reformado intimamente, provavelmente os nossos sentimentos serão, talvez, quem sabe, chegarão próximos daquele sentimento de amor, de iluminação, de muita sabedoria, de muita paciência, de muita benevolência, desse exemplo maior da humanidade, que é Jesus e que nos deixou. Então, reformar intimamente, pensando no Mestre, que aqui é a orientação, é a nossa meta, né? Não vamos ter a presunção de querer chegar lá, né? Mas a meta é chegar lá. Nós estaremos realmente dando o primeiro passo para isso tudo, né? Para fazer esse bolo com essa receita que foi trazida na noite de hoje. Então é isso, meus queridos, eu trouxe esse tema, né, que eu acho bem interessante, o tema da reforma íntima, que sempre é momento para que a gente possa estar fazendo. E vamos encerrar a nossa conversa, né, da noite com a nossa prece final. No final nós temos o passe, né, o passe virtual. Aqueles que quiserem, coloquem a jarra de água, né, para ser magnetizada. Então vamos agradecer por mais essa oportunidade bendita, agradecer as orientações trazidas na noite de hoje, que possamos fazer o uso dos conselhos aqui trazidos para passarmos a conhecer nós mesmos e daí iniciarmos o nosso processo de reforma íntima. Lembrando sempre há tempo para o despertamento, para as reformas, para olharmos para nós mesmos e tentarmos descobrir quem somos, por que viemos e por que estamos aqui. Reforma íntima com Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga e benfeitora que nos conduz nesse momento, que nos conduziram durante toda a nossa conversa. Muita paz, muita luz, abraço fraterno para todos, fiquem todos conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, gratidão, boa noite a todos, fiquem com Deus, muita luz. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire. Expire, inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.